Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Resficta. E hoje nós retomamos aí um antigo quadro que eu gosto bastante, que é o Conversa sobre Tradução. E hoje a gente vai falar da tradução do H.G. Wells, um autor que eu traduzi tanto academicamente quanto profissionalmente. Esse aqui é um exemplo, né, de tradução que eu realizei do Wells. E é um autor que ele é muito interessante e também as circunstâncias de tradução e as exigências da tradução, digamos assim, do Wells, elas são muito peculiares, né? O Wells é um desses autores únicos, mas que estavam inseridos dentro de um momento histórico muito específico, que é essa transição no fim da era vitoriana e o início da era eduardiana, onde vão surgir as grandes guerras nas quais o Reino Unido vai, digamos assim, estar envolvido e que vão representar, no fim das contas, a destruição definitiva do Império, né? A começar no próprio Reino Unido, né, na própria unidade, digamos assim, principal das Ilhas Britânicas, com a independência da Irlanda, né, a República da Irlanda, logo no início do século XX. E o Wells, inserido nesse contexto, ele era uma figura muito interessante, muito crítica de todo esse processo, embora ele fosse um otimista. É interessante porque ele, de certa forma, se aproximava tanto dos pré-rafaelitas quanto dos classicistas e dos decadentes ingleses, nessa tentativa de revisão, por assim dizer, de certas questões do passado e da estrutura histórica, né, do discurso histórico do Reino Unido em relação a o que pode acontecer. Né? É interessante isso. Ele projeta, a partir desse passado destrutivo, podre, eventualmente, digamos assim, nefasto, ele projeta um futuro ainda mais extremo, né? É um processo que a ficção científica vai se apoderar, né? O Wells, evidentemente, não era um escritor de ficção científica, embora os contos dele tenham espalhados aí por periódicos do gênero até hoje, praticamente. Ele estava vinculado a um outro tipo de reflexão, uma outra forma de entendimento do mundo e até uma outra percepção da própria ciência. Embora, no fim das contas, fosse uma percepção, embora eu tivesse um certo otimismo, essa percepção fosse até mais crítica do que a percepção aí, digamos assim, que acabou sobrevivendo e sendo dominante na ficção científica do século XX, XXI, né? Mas como, digamos assim, quem era exatamente o H.G. Wells e como se deu esse meu trabalho de tradução? Vamos falar então primeiro do autor. O Wells era um inglês típico, pobre, bastante pobre. Ele teve, ele tem essa imagem mais final da vida, um sujeito meio gordinho, né, calvo, bonachão, mas isso é pro final da vida, porque até lá pelos 30 anos, o meu gato, Xerife, lá pelos 30 anos ele era uma pessoa que vivia no desespero de obter alimento, de obter emprego. Ele trabalhou em tudo que se possa imaginar. E assim, ele não teve o que era comum por ele ser pobre, né? Numa sociedade muito classista como é a inglesa, a britânica, ele não teve uma formação, digamos assim, integral, ou uma formação universitária de fato, né? O que ele fazia? Ele fazia algo que foi muito importante durante um bom tempo na Grã-Bretanha, que eram cursos abertos, né, de grandes cientistas de Oxford, Cambridge e de outras universidades britânicas. Nesses cursos ele teve, digamos assim, aulas e seminários com Thomas Henry Huxley sobre evolução. Ele teve aulas com Ernest Rutherford sobre o átomo. Todo esse material, por incrível que pareça, ele nunca perdeu. Sempre teve na mente dele. E é interessante que ele reaproveitou esse material nas ficções. Né? O Wells ele não é um cara muito vinculado a previsões, a profecias. Ele não era alguém que estava ligado a isso. Como mais ou menos o Verne, que está conectado, antecipa o submarino, a transição sem fio, etc. Não, o Wells ele imagina sociedades em conflito, mas
tem uma previsão do Wells que é tão perfeita que chega a assustar, que é uma previsão que ele faz num livro chamado... Agora eu não vou lembrar o título. Eu vou colocar na... A obra do Wells é muito vasta, né? Mas é um título que vem logo depois do A Guerra no Ar. Não é? Eu não sei nem se eu cito esse título no pós-fácil. O pós-fácil que está no dominador meu. Ele antecipa World Set Free, né? World Set Free em 1914, um pouco depois da Guerra no Ar, em 1908. No primeiro ano da Primeira Guerra Mundial, ele antecipa a ideia de uma bomba atômica exatamente como é o mecanismo de fissão. Ele tem essa ideia. E essa ideia é esse romance, essa novela, na verdade não é um romance muito longo, foi lida pelo Leo Szilard, pelos outros físicos, que conheciam essa noção do Wells. Então, de certa forma, a bomba atômica, como ela veio a ser realizada, foi uma inspiração de uma novela de 1914, do Wells. Bom, então esse é o autor. Não sei se ele foi cancelado, né? Recentemente, todos os autores ingleses do final do século XIX e do século XX, por algum motivo bizarro, foram cancelados, né? Kipling é compreensível, né? Fardo do Homem Branco e tal. O Conrad, esse é um pouco menos compreensível, porque ele era um crítico ferrenho, né? Ele era um exilado, ele era uma pessoa que tinha uma visão política bem mais complexa. O Kipling também, né? Não sei por que exatamente esse cancelamento. Talvez o James tenha sobrevivido ao cancelamento, não sei se o Wells. É claro que esse cancelamento não valem de nada, não mudam, né, a estrutura das coisas, a literatura continua fluindo, os livros continuam sendo produzidos e eles só são menos consumidos, né? As pessoas ficam menos preparadas e têm menos contato com reflexões mais maduras e mais complexas, né? E essa é a consequência do cancelamento. Mas então, o que acontece com Wells e eu? Eu trabalhei no meu mestrado Lovecraft, não cheguei a traduzir nada do Lovecraft, que eu vi que tinha um trabalho já sendo feito de tradução por várias editoras, né? Depois fui conhecer realmente os editores por trás, como o Bruno Costa, então não me interessei em trabalhar tradução do Lovecraft, mas no doutorado eu trabalhei a tradução do último livro do Wells, The Mind at the End of the Tether, at the End of its Tether, A Mente à Beira de Sua Própria Exaustão. É um livro muito interessante, ele tem um princípio nihilista sensacional. É como se as tendências de extinção, não é? Essa vontade de destruição da humanidade se conjugasse num personagem. Mas não é um livro exatamente bom. Ele tem lampejos, o Wells estava muito doente já, quando ele escreveu, então tem algumas repetições, né? Mas é um livro incrível, eu traduzi para o meu doutorado, está disponível em PDF aí na Universidade de Campinas. E logo depois, participando de um seminário de pós-graduação, como um avaliador, né, não como apresentador, porque eu já estava praticamente no fim do mestrado, do doutorado, conheci o Fabiano, da Carambaia, da editora Carambaia, não é? Essa editora aqui, e ele me convidou para um projeto de tradução do Wells. E tanto ele quanto eu, a gente ainda não sabia que o Wells não estava em domínio público. Isso foi em 2000 e... Bom, foi antes de entrar em domínio público, que não foi muito longe, não. Aí foi em 2012, acho, 2010 que ele entrou, porque ele morreu, acho que em 47 ou 48, o Wells, agora não estou bem recordando. 46, né? Então ele entrou em domínio público em 2007. E a gente começou a discutir sobre em 2004, 2003, 2004. Eu traduzi, foi um trabalho delicioso, né, de fazer. Ele demorou muitos anos para sair, a gente conversou, como eu falei, em 2003, e ele saiu só em 2017, né? Antes o Fabiano colocou na frente o Dia do Gafanhoto, que eu já comentei nesse quadro aqui, Conversa sobre Tradução.
foi minha primeira tradução, na verdade, para a Carambaia. Nesse meio tempo, o Márcio Simões, da Sol Negro, ele me pediu para traduzir, esse livro eu traduzi depois, mas é dessa coleção, ele me pediu para traduzir alguns contos do Wells, que é um autor que ele gosta muito. Eu traduzi no Paisagens Apocalípticas, que é a edição de contos da Sol Negro. Ele produziu recentemente mais alguns números, né, mais alguns exemplares, então se alguém tiver afim, eu vou deixar o link da Sol Negro, do livro, para vocês entrarem em contato com o Márcio Simões, é um produto artesanal, difícil ele produzir. E aí eu traduzi 5 contos do Wells, que são sensacionais, e esses contos, de certa forma, foram úteis nesse trabalho aqui, desses 2 livros da Carambaia, porque são trabalhos que antecipam um pouco. Acho que o principal conto, são vários contos de fim de mundo, né, com a maçã, muito bem feitos, muito bonitos, até com uma certa essência poética, né? Mas um conto, que é os Couraçados Terrestres, em inglês The Land Ironclads, né? Ironclad é uma espécie de encouraçado, né, no mar. Assim. Ele não só antecipa a ideia do tanque, isso também o Wells antecipou, a ideia do tanque enfim, com lagarta, canhão, etc., né, que surge na Primeira Guerra Mundial, anos depois do conto ter sido publicado. Como ele também, e principalmente, ele antecipa uma ideia de guerra técnica. Isso é muito interessante, porque a guerra, digamos assim, até a Primeira Guerra Mundial, e quem vai falar isso é o Ernst Junger, né, o escritor, já comentei aqui dele também, um escritor também facilmente cancelável, por motivos até justos, mas que não deve ser, porque digamos assim, se esconde na burrice, né? O Ernst Junger, ele comenta numa espécie de coletânea que ele realizou com um veterano de guerra igual a ele, chamado Guerra e Guerreiros, que o Walter Benjamin faz a resenha, que a guerra mudou e o corpo do soldado, digamos assim, ele não é mais aquela, digamos assim, aquela forma da própria manifestação da guerra, né? Através da virilidade, do vigor físico, etc. Não, a guerra agora ela é muito mais tecnológica, então você tem que pilotar veículos, né? E o Wells foi o primeiro a perceber isso, nesse conto, do final do século XIX, que você teria burocratas de guerra, né? E você pensa, ele estava falando dos pilotos de tanque. Não, de certa forma, o que ele diz no conto antecipa o que se vê hoje na Ucrânia, na guerra da Ucrânia, principalmente, que é essa guerra de drones, né? E são técnicos manipulando máquinas, né? Que era exatamente o que era o Ironclad, né? O Land Ironclad. E esse material, como eu disse, esses contos tiveram, então, uma tremenda ajuda, né? Foi uma tremenda ajuda para eu poder trabalhar com essas 2 narrativas. Por que essas 2 narrativas, né? O Dorminhoco e Guerra Noir. Elas foram feitas em épocas diferentes. O Dorminhoco foi feita bem na virada do século XIX para o XX, acho que ainda no século XIX. E o título, ele foi publicado com 2 títulos, né? É The Sleeper Awakes, mas ele tem uma primeira versão mais simples que chama When the Sleeper Wake, uma coisa assim. Eu tenho os 2 em inglês, né? As 2 versões. E esse daqui, The War in the Air, foi publicado ali no início de 1908, como eu mencionei, né? Porque o que acontece? Eles 2 têm a questão aérea muito forte, da máquina aérea, tanto no Dorminhoco quanto no Guerra Noir. No Dorminhoco é uma máquina aérea mais imaginativa, digamos assim, como que seria uma espécie de um avião de planador com um tipo de motor que estabiliza, né? Era aqueles projetos mirabolantes, um pouco anteriores a já aqueles projetos mais definitivos, inclusive o próprio brasileiro Santos Dumont, como a Demoiselle, né? Que é um projeto mais de um avião de verdade, até mais com 14 bis, né? 14 bis era um projeto experimental,
mas realmente para testar o conceito da Moselle é que realmente foi um projeto de uma máquina factível de fabricação. Então, é um tipo de máquina aérea imaginativa, né? Mas ela é central na história, né? A humanidade ela se concentra, digamos assim, a descrição que o Wells faz da humanidade aqui, ela é tão influente que uma narrativa como Hank Xerox, ou Hanks, né, do Tamburini e do Liberatore, dos dois italianos, no século 1970, 80, na verdade, é muito parecida, né? Você tem desde as pistas móveis, né, calçadas móveis, com uma espécie de esteira, até essa ideia de cidade dividida em níveis, e os piores níveis são os mais baixos, né? Então, uma cidade aérea que vai se dividindo em níveis. Aliás, o Silo, né, que eu também já analisei recentemente, também usa essa metáfora. Então, assim, esse romance ele tem uma influência gigantesca em praticamente toda a ficção científica distópica produzida no século XX e XXI, né? Então, é um romance essencial e a história dela é bizarríssima, né? Que é essa ideia do milionário, quer dizer, ele não é um milionário, mas é uma pessoa que tem um distúrbio que ele dorme, ele acaba dormindo, é muito parecido com o Washington Irving, né? Ele acaba dormindo séculos e séculos e acorda, ou décadas, enfim, ele acorda no século 22 e o homem mais rico do mundo, porque ele foi acumulando propriedades, né, em torno dele, os advogados, e quase como uma espécie de mito. Que algo que é interessante que isso conecta o Wells à ideia pré-rafaelita, né, que eu estou tratando agora nas últimas semanas, porque ele tem uma coisa quase cavaleiresca, ele sacrifica no final, tem um sacrifício final interessante também, a forma como se dá e tal, em que ele se transforma em uma espécie quase de um Galahad, né, de um cavaleiro arturiano. Então é muito bem construído, inclusive essa aproximação dos mitos, né? O Wells também já fazia isso no início do século XX, na virada, na verdade, do século XIX para o XX. Então é um romance, esse é um romance de importância fundamental. A tradução dele não foi difícil, mas também não é muito fácil. O Wells é um autor muito imaginativo e as frases, né, digamos assim, materializações visuais do que ele está falando são muito complexas, com vários elementos, alguns efeitos sinestésicos. Então é uma tradução que dá trabalho para você evocar com a mesma qualidade poética que ele. O Guerra nos Céus, o Guerra no Ar, na verdade, ele é uma retomada das ideias do Dorminhoco. O Dorminhoco, aliás, foi também uma inspiração para o Woody Allen, célebre filme de ficção científica dos anos 70. Quem não viu, veja, muito bom. E, inclusive, a tradução foi mais baseada no filme. Porque eu achei Sleeper Wakes um termo, o dorminhoco acorda, seria, né? O dormidor acorda, seria meio artificial, né? O dorminhoco só tem mais impacto. Então, o Guerra no Ar, ele trabalha uma ideia parecida, como eu falei, essa questão aérea, só que mais realista, que são grandes dirigíveis feitos de metal, alumínio, metal leve, né? Então é uma coisa muito imaginativa, né? Essas máquinas de voo gigantescas e elas aí ocupam o céu inteiro e as batalhas que ele descreve aqui, né? Que aí começa uma guerra mundial, já antecipa também isso, né? São quase 8 anos antes da Primeira Guerra Mundial esse livro, 7 anos antes, 6 anos antes. E as guerras são gigantescas e destroem mais as cidades, né? Do que propriamente as paisagens, né? Do que propriamente as outras máquinas, né? Elas são feitas para destruição de pessoas, para destruição de monumentos, de lugares, né? São guerras de destruição em massa. Então ele antecipa isso com imagens, como eu falei, sensacionais. Tem uma imagem deles bombardeando um barco, uma espécie de batalha aeronaval, né? Uma coisa que só o Wells poderia pensar em 1908, né? Uma batalha aeronaval. E o personagem que conta a história aqui é alguém que se torna arturiano. Ele é um mito involuntário, né? Porque ele se tornou o homem mais rico do mundo, mas ele acaba se tornando um herói arturiano, que é o Robert Smallways, que é um herói tipicamente wellsiano,
que é uma pessoa comum perdida no meio do caos, né? Mas que vai, aos poucos, ele vai ganhando uma experiência, né, de vida, assim, e de atrocidade, de horror, que faz ele se tornar uma pessoa até mais consciente. E esse Bert, ele testemunha, então, essas máquinas aéreas parecidas a dirigíveis, mas muito maiores, inclusive, bombardeando um encoraçado, né, com bombas. E a imagem é muito forte, muito bonita, assim, ela é muito intensa e muito forte porque é a morte das pessoas como se elas fossem insetos, né? Porque é o que você vê de cima. Você não vê pessoas, né? Você vê miniaturas de pessoas gritando. E ele representa isso, uma pessoa que seria, entre aspas, um pouco mais ingênua, contemplando isso, é muito bonito, né? Muito bonito e é muito, como eu disse, intenso. E é algo que antecipa os horrores que a gente vê hoje, né? Os horrores que são constantes de guerras no mundo atual. Então, o Wells é um autor inescapável, né? Essas edições, inclusive, são muito bonitas porque elas são ilustradas. Então, foram ilustradas pela, qual é o nome dela? Luísa Gagliardi, que é uma ilustradora suíça, né? E ele, aqui, mais uma ilustração. Estou fazendo umas ilustrações meio no estilo soviético, né? Cubo futurista, abstrato, com formas geométricas que formam pessoas. É um belíssimo trabalho, eu tenho um enorme orgulho dessas traduções, né? Foram meus primeiros trabalhos profissionais mesmo, de certa forma, ou pelo menos os primeiros que eu combinei, né, e tal. A do Sol Negro foi realmente a primeira tradução que eu fiz, assim. Então eu recomendo muito quem puder adquirir, né? Esse livro está há anos aí, não chega nem perto de estar esgotado, mas é um livro que se comunica diretamente com o leitor atual e faz esse leitor atual, né, dar um chacoalhão nesse leitor atual, porque são imagens construídas do caos e da morte de milhares de pessoas numa total esfera especulativa, mas essas imagens se tornaram reais. E é o que a gente vive hoje. E até a perspectiva que nós temos hoje, porque essas guerras não poupam muita coisa, não poupam ninguém, e elas podem se espalhar a qualquer momento, em qualquer lugar. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Conheça a campanha, apoie, se for possível, dos pré-rafaelitas, do Antologia do Spoon River, da Ex Machina, que eu também estou participando. E é isso. Um abraço e até a próxima.